Olá, amados, graça e paz. Salmos 101 nos fala: Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e se opor aos ímpios. A Bíblia diz que nós jamais devemos louvar aos ímpios, né? Nós devemos exortá-los, né, para que se arrependam dos seus maus caminhos, mas jamais louvar as suas atitudes, que são de impiedade, que andam na injustiça, que andam na parcialidade, né, que não se cumpre o grande mandamento, que é amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e nem muito o amor ao próximo como a ti mesmo. Por conta, aquele que age parcialidade, ele age a favor de si mesmo, né? Ele age de interesse próprio, né? E Davi faz essa promessa diante de Deus. Nós devemos orar para que aqueles que andam em piedade venham se arrepender, porque sábio é aquele que ganha uma alma. Porque quando um pecador se arrepende, se apaga uma transgressão de uma multidão de pecados, de transgressão, né? Mas jamais nós devemos assentar, né, junto à roda dos escarnecedores, dos zombadores. Jamais temos que amar o pecador, né, para que ele venha se arrepender, mas jamais coabitar com aquilo que eles fazem, que outrora estávamos na mesma situação e alcançamos a misericórdia e a infinita benignidade, do qual ele nos concede. Bem-aventurado aquele cujas transgressões lhe são perdoadas. E temos que ficar atentos para não sermos influenciados, para que não venhamos a naufragar, né? E Davi diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero, né? Temos que estar perseverantes, porque não sabemos aquele dia, somente o Pai, né? E para alguns é como uma armadilha, né? Por isso devemos estar sempre preparados daquele dia e daquela hora. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Mas nós sabemos também que o dia que ele não ouviu as advertências do Espírito, né, ele transgrediu. Ele andou todos os dias segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias. E quando ele fez aquele censo, houve uma desobediência também. E houve consequências, porque é de Deus e de Jesus Cristo, que está com o governo sobre os seus ombros, do qual ele herdou do Pai todo poder e autoridade, dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Com entendimento de próprios olhos, não se desvia do mal, né? Segue com o coração perverso, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo, somente estando em Jesus e Ele em nós, através de Cristo ungido, a sabedoria que despedaça todo jugo, que prolonga os nossos dias para que tudo vá bem. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Porque ele se opõe aos arrogantes, né, e concede graça aos humildes e manso de coração. A Bíblia diz que aquele que é de condição humilde, ele tem que prezar aquilo que ele tem, que é a sua dignidade, né? Perseverar no seu caráter, que é aquilo que Deus imprime em nós, um caráter aprovado,
daqueles que não têm que se envergonhar e manejam bem na palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa. Suas atitudes são retas diante de Deus. Não faz para serem vistos diante dos homens, mas sim diante do Deus Altíssimo, do qual, através do governo que está sobre o Filho do Homem, Cristo Jesus, Ele mesmo firma as atitudes em nós. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade, porque muitos são os que acumulam iniquidade sobre iniquidade, que se amoldaram segundo o padrão deste mundo, estão segundo a carne e não segundo o Espírito Santo, como Paulo disse, se é que ainda vós tens o Espírito Santo, porque lembrai-vos do caso de Saul, com o coração embrutecido, Deus retira e concede, unge o rei Davi para que ocupe o seu lugar. Embora ele ainda estava com um título ali de rei, mas Davi é que já controlava tudo que entrava e saía em Jerusalém. Ele estava com o governo, ele estava sob a direção do ungido de Deus, como ele sempre ali, ele tinha a visão espiritual, ele dizia que via o meu Senhor dizer ao meu Senhor, assenta-te à minha direita enquanto coloco os vossos adversários por escabelo de vossos pés. E assim ele cumpriu a sua palavra ali no Monte Sião, aquele espetáculo ali na cruz, onde ele despojou todos os principados, as potestades, os governantes, as nações que amotinavam em vão, do qual nos últimos dias, do qual nós estamos vivendo, períodos de esfriamento, de apostasia, onde muitos naufragaram na fé, porque largaram as boas obras e a fé é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, do qual nós perseveramos no seu evangelho, ouvinte e praticante, ouvindo as advertências do Espírito Santo e com as boas obras, com o entendimento do alto, do qual é possível desviar do mal. E todo dever do homem consiste em temer a Deus e a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e alcançar o entendimento do alto, que é desviar do mal. E assim, Davi perseverou todos os dias da sua vida, exceto os casos onde ele caiu, e ainda advertiu o seu filho Salomão, e ele diz, seja homem, segue o seu coração, segundo o coração do Deus do teu pai, segundo as atitudes, aonde for que empreenderes, serás bem sucedido. E ele pediu sabedoria para governar o povo, ele alcançou a sabedoria e Deus ainda lhe acrescentou a riqueza, mas é certo também que já na sua velhice, a vida arma muitas ciladas, e ele acabou se envolvendo com muitas mulheres, mulheres que cultuavam outros deuses, e acabou desobedecendo a Deus na sua velhice. Não cumpriu os votos, como ele nos disse por esses dias, muitos são os que fazem votos de tolo, porque não se persevera. A Bíblia diz que melhor não era não ter nascido aquele que trai o Filho do Homem, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não há perdão, os pecadores penitentes que persistem
no erro, persistem na mentira, o espírito do erro, da qual acreditam em suas próprias mentiras. E Jesus é aquele que, através do anjo do concerto, este mês, um mês onde ele continua fazendo a sua justiça, a purificação do templo, sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a Antártida, a Ásia, a Oceania, a Europa e a África, A América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Ele está fazendo a purificação do templo, Ele está escrito: a casa do meu pai é casa de oração. Ele está derrubando a mesa dos cambistas, Está derrubando as cadeiras dos que vendem os pombos, aqueles que fazem da casa do pai de comércio, porque a palavra cumpre-se, somente os verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai está à procura, que o adorarão em espírito e em verdade, que perseveram, aqueles que esvaziam de si mesmo, aqueles que cumprem o propósito do qual Ele nos chamou. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os que persistem, segundo o dono da vinha nos conduz, E grande é a queda para aqueles que perseveram segundo obras meramente humanas, da qual não são possíveis de salvar, e ainda desencaminha o rebanho, o rebanho, as ovelhas que não têm pastor, e cabe a nós cuidar dos órfãos, das viúvas, aqueles que um dia foram iluminados, a Bíblia diz impossível, que possam voltar às trevas, mas muitos são os que desanimam. Jesus ali, muitos dos que seguiam, deixaram de o seguir, porque ele mesmo nos diz que não seria fácil, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas ele também nos diz: tenha bom ânimo, eu venci. Assim como ele venceu, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Está escrito: filhinhos, vós já vencestes, os falsos profetas, o anticristo, aquele que se opõe à verdade, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. E nós perseveramos dia após dia em oração, através da vigilância, vigiai e orai sem cessar, orai pelos santos, pelos vossos adversários, perseverando dia após dia. E em mais um dia que vai se finalizando, a nossa confiança, a nossa esperança está naquele que fez os céus e a terra e tudo que há, e pela submissão do coração nos deu o exemplo da liderança, pela obediência, herdou tudo do Pai, está com o governo sobre os seus ombros. Ele tem a chave da morte, do inferno, ele tem a chave de Davi. Tudo que ligares aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligares é desligado no alto dos céus. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem, e nós somos ministros de uma nova aliança, e os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação e a vida eterna. Um é que planta, o outro é que colhe. Os ceifeiros, aqueles que nos dão exemplo também de fugir de toda vanglória que é maligna. Quando ali homens de Deus se encontrava com eles e se prostrava diante deles, eles diziam: não façais isto, ajoelhai e prostai diante daquele que é digno. Nós somos conservos seus, E assim nós fugimos de toda vanglória, como Jesus nos ensina: o servo inútil que larga o arado não herdará o reino dos céus. Mas fazei tudo em oculto, que o Pai que está no alto contemple e os galardoe. E depois de haveres feito tudo, considere-se inútil, fazendo assim fugis de toda vanglória que é maligna. Gloriamos ante em nossas fraquezas, da qual em nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoou. A um coração contrito e arrependido Ele não despreza e faz morada em nós. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde,
Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.